Bom dia, irmãos. Estamos todos juntos nessa manhã para darmos continuidade aos nossos estudos, né? Estamos estudando dons, alguns dons bem polêmicos já passaram. Então, se vocês têm dúvida em alguns dons bastante polêmicos, e você não pôde vir, não pôde participar da escola dominical, deem uma atenção lá à nossa página no YouTube e no Instagram, onde está sendo postado todas essas aulas. E só para reforçar, o nosso pastor Lucas, ele está de férias, apesar dele estar bem ali, ó, sentadinho, mas ele está de férias. Então, no retorno das férias, ou as férias / licença paternidade, né? Mas no retorno ele vai dar aquela lição sobre a questão da liderança feminina e até onde vai, né, essa questão relacionada ao trabalho e às atividades das mulheres na igreja. Então, acompanhem as aulas, assistam a primeira aula, escutem a primeira aula lá no YouTube para que vocês possam se preparar para essa aula que vai ser daqui a um tempo. E nós estamos continuando falando sobre os dons e hoje nós estaremos tratando um pouquinho sobre a questão de um dom espiritual chamado dom de serviço, dom de ajuda, dom de ministério. Então, são vários nomes e a gente vai ver um pouquinho sobre a questão desses nomes, dessas nomenclaturas, mas a gente vai ter por base que o dom, ele se chama o dom do serviço ou dom do ministério. E esse dom, ele é mencionado, né, como ministério, como ajuda, lá em Romanos capítulo 12, versículo 7. Então vamos abrir? Romanos capítulo 12, versículo 7. E depois nós vamos abrir 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28. Nós vamos ver as duas nomenclaturas utilizadas para o mesmo dom. Nós vamos ver as duas nomenclaturas que a Bíblia nos traz relacionadas a esse dom. Beleza? Vamos ler todos juntos? Romanos 12, versículo 7. Leiamos. Desculpa, eu estava em Atos. Perdão. Vamos lá. Romanos 12, versículo 7. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se ao fazê-lo. Então a gente vai estar mais focado na partezinha A desse versículo que fala: se ministério, dediquemo-nos ao ministério, falando e relacionando, né, o dom do serviço, tendo o nome de ministério. Mas lá em 1 Coríntios 12, versículo 28, ele traz uma outra nomenclatura para esse mesmo dom. Vamos abrir lá? 1 Coríntios... 1 Coríntios, capítulo 12, no versículo 28. Vamos ler novamente, todos juntos? Leiamos. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de cura, socorros, governos, variedades e línguas. Nessa lista deste versículo, qual é a palavra que vocês acham que é o dom de ministério? Temos várias, a gente tem uma listinha aí: apóstolo, profetas, mestres, dons de cura, dons de socorros, dons de governos, dons de variedades de línguas. Qual é a palavra que vocês acham que está relacionada ao dom de ministério, ao dom de serviço? Qual? Apóstolo? Não. Socorro. É uma palavra interessante. Se a gente pensar em serviço, em dom de serviço, como um dom de socorro, é quase que uma palavra que explica a ação por trás do dom. É o dom de socorro. Uma pessoa que tem um dom em reconhecer a necessidade alheia,
a necessidade de prestar atendimento, de prestar socorro. E socorro, gente, não é uma palavra só vinculada à necessidade emergencial. Tipo, a pessoa está na beira da morte, foi atropelada, né, caiu, quebrou o pé. Não é só questões extremas, mas socorro como uma ação de ajudar ao próximo, de socorrer o próximo em uma necessidade. Então, essas são as duas nomenclaturas que a gente encontra na palavra de Deus, bem claras, relacionadas ao dom de serviço. E a verdade que nós temos aprendido nessas aulas é que é praticamente impossível examinar, né, descrever um dom espiritual isolando ele do exercício desse dom, isolando ele da ação por detrás do dom. Então, hoje não vai ser diferente. Como nós já temos feito, hoje nós iremos examinar o sentido do dom, qual é o sentido dele, do que se trata, e depois nós vamos observar também quais são as ações do possuidor deste dom, como a gente vem estudando nas aulas, tá bom? E para isso, nós precisamos responder uma pergunta bem simples. O que significa o dom de serviço ou dom de ministério? A escritora Lida Knight, ela responde assim, ela responde da seguinte forma: o possuidor de dom espiritual de serviço é poderosamente motivado por Deus para ser o canal através do qual ele suprirá a necessidade de uma pessoa ou grupo, tendo de realizar certas tarefas, mas não sabe, ou talvez não tenha condições ou tempo necessário para fazê-las. Quer dizer, ele é uma pessoa que vai ajudar uma pessoa que tem que fazer uma tarefa. Essa pessoa pode, às vezes, ter dificuldade nessa tarefa, ou pode nem saber como executá-la, e essa pessoa ela é ajudada por uma pessoa que tem um dom de serviço. E também, não necessariamente o fato dela saber ou não saber executar a tarefa, mas, por vezes, essa pessoa está precisando de socorro, precisando de ajuda, porque mesmo sabendo fazer ou realizar aquela tarefa, ela não tem condições ou tempo necessário para fazer. Independente da necessidade da pessoa que será ajudada, a pessoa com o dom de serviço está sensível às necessidades alheias, até mesmo para ajudar aquelas pessoas que, apesar de saberem executar uma tarefa, talvez não possam executar por diversos motivos, seja ele impedimento de saúde, impedimento de tempo ou qualquer tipo de impedimento, e a pessoa se presta a ajudar. Então, irmãos, frequentemente, a pessoa com este dom utiliza os seus talentos natos e as suas habilidades adquiridas para ajudar ao próximo. Ele poderá, por exemplo, substituir um professor de escola dominical numa emergência ou por um curto prazo, dependendo da necessidade. Ele poderá, por um tempo, resolver assuntos burocráticos ou assumir a direção de uma casa quando a mãe adoece. Ele pode, por um tempo, assumir a condição de cuidado da casa por um tempo, se o marido adoece. Então, são pessoas que têm extrema facilidade de ajudar, de cooperar, mesmo que não sejam áreas que ela se sinta até confortável ou bem tranquila, ou tenha bastante conhecimento para ajudar. Ela vai acabar se dispondo a ajudar, porque para ela o mais importante é que aquele serviço seja executado, né? Independente da sua condição, né, de fazer aquilo da melhor forma possível, muitas vezes. Então, o dom de serviço está atrelado à ação de ajudar, à ação de socorrer. Quebrar um galho, muitas vezes. Ser um step numa necessidade. Então, muitas vezes, o dom de serviço ele é vinculado a isso. E a palavra? Bem, a palavra, no original, ela é escrita como diaconia. É familiar para vocês? Diaconia. Essa é a palavra usada no original grego. Ela significa ministério como serviço. A gente vai ter que desatrelar um pouquinho o dom de ministério como a gente é acostumado a falar na igreja. Né? Nós temos o ministro de louvor, a gente tem o ministro do evangelho, que são os pastores. Nesse caso, o ministério é como serviço.
aqui no Brasil fica fácil da gente aplicar essa palavra. Vocês conhecem a Esplanada dos Ministérios? A Esplanada dos Ministérios ela é repleta de ministérios que fazem parte do Executivo Federal. O que o Executivo Federal faz? Ele executa, ele serve as pessoas. Por isso que todas as pastas do governo ganham o nome de ministério, porque é ministério como serviço. É o serviço à população relacionado à área de educação. É o serviço que o governo presta à população relacionado à área de cultura. É o serviço que o governo presta à população relacionado à área de saúde. Mas para não ficar essa frase feia, aí qual é o nome que tem? Ministério da Educação, Ministério da Cultura, Ministério da Saúde. É exatamente o termo vinculado a serviço. E a gente tem essa aplicação fácil aqui no Brasil, vários outros países também têm, que são os chamados ministérios, né? São locais onde o governo serve ao povo em áreas específicas. Então, ministério, né, que significa serviço, ele não se limita a algum tipo de atividade particular. Não é algo específico. Quem tem o dom de serviço tem o dom de servir em tocar bateria, em evangelismo. Não é isso, não é assim que funciona. Quem tem o dom de serviço, normalmente tem o dom de ajudar em áreas diversas, pois o primordial para ele é ser útil e ajudar ao próximo, facilitar o máximo possível e, como a gente falou, até por vezes quebrar o galho em meio a uma necessidade, a uma urgência. Então, chamar o dom de serviço, como a Bíblia na linguagem de hoje traz para a gente, é bem interessante, é bem mais fácil da gente compreender, é bem mais fácil da gente assimilar. Porque a palavra ministério, hoje, ela é usada principalmente para se referir a um cargo, né? É usado para se referir a uma incumbência, a uma profissão. Então, houve uma troca dessa nomenclatura de ministério para a palavra serviço. E é muito mais fácil mesmo. É bem mais fácil chamar o dom de serviço, né? Ministério, ele ganha muitas vezes uma outra conotação, né? Traz um outro tipo de explicação para a gente, então fica muito mais simples, muito mais fácil se nós chamarmos esse dom de serviço, que não implica necessariamente, né, que todas as pessoas que servem têm o dom de serviço. E a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Uma aplicação boa sobre o dom de serviço. Vamos abrir nossas Bíblias? Lucas 10, do versículo 30 ao versículo 35. Lucas 10, do versículo 30 ao versículo 35. A parábola do bom samaritano. Vamos lá. Vamos ler alternadamente. Eu vou ler um versículo e os irmãos outro. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Bem, algumas características ilustradas nesse texto, né, do cristão com o dom de serviço. Embora a finalidade dessa parábola não seja essa,
né, quando Jesus falou dessa parábola, vamos analisar algumas questões dessa parábola que são relacionadas a serviço. Primeiro, o bom samaritano parou no meio do seu caminho, para onde ele estava indo, sacrificando o seu tempo para se preocupar com uma pessoa que estava ferida ao chão. Segundo, ele colocou esse homem ferido no seu próprio jumento, ele prestou-lhe os primeiros socorros, ele serviu ele com suas próprias mãos, com o seu recurso, com o seu vinho para tratar ele, com o seu óleo, né, que substituía pomadas na época, né? O vinho também é antisséptico, então eles tratavam ferimentos com vinho, e levou ele pela estrada, botando ele no seu próprio jumento, no seu próprio animal, né, de caminhada. Provavelmente o animal não levou os dois, provavelmente estava o homem machucado em cima e ele embaixo andando pelo deserto, né? Mais um aspecto de sacrifício em prol de servir aquela pessoa que estava com dificuldades, com problemas. Levou ele até uma estalagem, sacrificou recursos financeiros, pagando naquela estalagem o cuidado daquele homem. E, mesmo cansado, né, porque com certeza ele ficou cansado com toda essa atividade extra que ele teve que fazer na sua viagem, ele ainda falou na estalagem que tudo mais que precisasse, na volta ele iria acertar, se preocupando em voltar passando pelaquela estalagem para ver como aquela pessoa estava. Então, tendo ações relacionadas à preocupação com a vida daquela pessoa, mesmo aquela pessoa sendo um total desconhecido. Então, ele se preocupou, ele ajudou, ele sacrificou recursos, ele sacrificou tempo, né, para poder ajudar aquela pessoa. Após esse relato, nós vamos comparar a atuação do samaritano com algumas das características do cristão que tem o dom espiritual de serviço. E eu não estou dizendo que este samaritano tem o dom espiritual do serviço, gente. A gente só está pegando um texto que tem vários serviços provenientes de uma mesma pessoa para poder explicar aspectos e pontos relacionados ao dom de serviço. Então, nós temos várias características de um cristão que tem o dom espiritual de serviço, e nós vamos ver essas características nos possuidores do dom de serviço. Reforçando, não necessariamente a pessoa que tem o dom de serviço vai ter todas as características. E não necessariamente as pessoas que têm uma ou duas características dessa têm o dom do serviço. Mas é comumente, né, observável que quando a pessoa tem várias características dessa, essa pessoa tem o dom de serviço. E nós vamos ver esses dons agora. Primeira característica: discerne necessidades práticas, as mais variadas, de indivíduos, grupos ou de uma situação. Toma a iniciativa de supri-las o mais depressa possível, podendo distinguir a necessidade mais urgente. Essa iniciativa envolve a atividade mental e física. É uma pessoa que tem facilidade em observar situações, é uma pessoa que não pensa muito na hora de se prontificar a ajudar, ela simplesmente pega e faz. Já viu pessoas que pegam e fazem? Tem pessoas que, para fazer, precisam pensar muito. A pessoa tem que calcular tudo, todos os riscos, todas as questões. E tem pessoa que, por outro lado, acho que muitas vezes nem calcula, só pega e faz, sai fazendo, sai ajudando, sai se prontificando a ajudar. Normalmente, a pessoa que tem o dom do serviço, ela tem um discernimento das necessidades práticas. É o famoso: tem hora de orar, tem hora de agir. E normalmente é uma pessoa que está pronta para agir. E daqui a pouco a gente vai ver alguns riscos e perigos da pessoa, que a pessoa com esse dom pode se meter. Mas é uma pessoa que tem essa percepção da hora de agir e das necessidades práticas daquilo, né, que está diante dele. Segunda característica: procura quem... Pastor? Vocês vão perceber que o dom de serviço ele está muito, muito, muito vinculado à ação. A ação mesmo, de tipo, pegar e fazer. E resolver.
atuar naquele problema, mitigar a situação quando a situação aparece. E na aula que vem vocês vão ver bastante a diferença disso para o outro dom que nós iremos estudar. Por exemplo, a gente vê nessa característica. Procura quem possa substituí-lo caso ele próprio não possa tomar todas as providências necessárias. O que significa que é uma pessoa preocupada com as atitudes e com os serviços em andamento. Então, ele procura, né, ser substituído quando necessário. Não costuma deixar pontas soltas, como as pessoas falam por aí. Característica 3. Cuida de suprir necessidades urgentes sem importar-se com seu próprio cansaço. Fica frustrado quando isso não é possível. Então, a gente vai estudar algumas coisas relacionadas à frustração, né? Ele acaba ficando frustrado quando ele vê que certas questões que ele acha urgente não podem ser resolvidas. E ele normalmente sacrifica, né, o seu próprio descanso em prol de resolver, de cuidar e de ajudar em alguma coisa. Tem disposição de usar fundos pessoais para evitar atrasos ou atender a uma necessidade prática. Frequentemente tem também o dom de repartir. Mas não estão vinculados, viu, gente? É só um plus aí com relação ao dom espiritual. Né? Ele tem uma urgência, pela característica anterior, pela urgência de ver as coisas resolvidas. Por vezes, ele tem facilidade e disposição de usar fundos pessoais para ver aquele assunto resolvido e depois a gente vê no que dá, depois a gente corre atrás de saber, né, como que a gente vai reaver, ou às vezes se não reaver nem se preocupa. Então, é algo comum, comumente visto em pessoas com este dom. Assume a responsabilidade de realizar uma tarefa do seu jeito, muitas vezes sem ser convidado, do tipo, deixa isso comigo, né? Diz ele. O livro traz um exemplo muito bonito para a gente, eu vou explicar, vou falar ele aqui para vocês. Ele fala assim, durante um culto de bodas de ouro é quando o casal está fazendo 50 anos de casado, né? Não é mais um brotinho. Então, durante um culto de bodas de ouro, um casal que estava festejando, ele levantou para poder fazer uma leitura bíblica, no estilo de um jogral, mas ele levantou, aquele casal de idosos, ele levantou para poder fazer uma leitura bíblica. E a voz daquela senhora era muito fraca e não passava dos primeiros bancos da igreja, fazendo com que as pessoas não entendessem o que ela estava falando, o que ela estava fazendo junto do seu esposo. A esposa do pastor nem pensou duas vezes, não perguntou para ninguém. Ela só se levantou, chegou rapidamente para o casal, falou no ouvido deles para que eles se colocassem à frente da igreja e sem nenhuma vergonha, sem nenhum embaraço, sem nenhuma dificuldade, ela foi lá na mesa de som, pegou o microfone e ficou com esse microfone segurando na frente da boca da senhora e do senhor até que eles terminassem de falar, né, de fazer a leitura. E assim todos no recinto puderam ouvir o que os anciãos estavam falando. Deixa isso comigo. Ela não foi convidada, ninguém chegou para ela e falou, esposa do pastor, resolve lá para a gente esse assunto, a gente não está escutando. Não, ela só levantou e falou, essa demanda precisa ser executada. E essa demanda é urgente, porque se ela terminar de falar a leitura bíblica, já era, ninguém da igreja vai escutar o que ela falou. Então, ela levantou e resolveu. Então, muitas vezes, né, são pessoas sensíveis a resolver coisas que eles não foram chamados para resolver. Tia Keila. É exatamente isso. É uma questão de percepção e tem esse aspecto de, muitas vezes, não ser convidado. Ela só viu que a pessoa estava com necessidade e foi e se ofereceu para ajudar. Né? Ela não esperou alguém da família falar, me ajuda aqui, minha mãe está passando mal. Ela já foi e já ajudou porque ela percebeu uma necessidade. É bem por aí mesmo. Isso são características, gente. Né? E nem sempre... a gente vai ver a questão dos erros e falhas e a questão da aceitação das outras pessoas. Mas as características, elas são essas. Característica 6. Polêmica. Gosta de mandar, mas não se importa em ser mandado desde que bem mandado.
Se for uma pessoa que está sabendo conduzir e tudo mais, ela é conduzida facilmente, mas é uma pessoa que tem extrema dificuldade em ser mandado por alguém que não está, muitas vezes, executando de forma correta ou tenha conhecimento para estar naquela posição de líder. Então, é uma dificuldadezinha que essa pessoa tem. Outra coisa, evita burocracia. Comumente, ele vai evitar a hierarquia, protocolo, papelada, que complica ou atrasa a solução do caso. Ele prefere ir resolver e se preocupar menos com as questões burocráticas. Envolve-se numa variedade de atividades por ser muitas vezes incapaz de dizer não. E isso é muito comum em pessoas que têm o dom do serviço. Uma dificuldade de dizer não e acaba se envolvendo em uma variedade muito grande de atividades. Característica 9, fica frustrado quando há limite de tempo para as tarefas e serviços. O que isso quer dizer? A pessoa está ali tentando resolver e executar e alguém está, por exemplo, sei lá, a pessoa acha que é necessário lavar essa igreja hoje depois da escola dominical. Então ela fica ali trabalhando, exercitando, lavando, ajudando a junta diaconal e tudo mais. E aí alguém está botando um prazo para ela. Vamos, a gente tem que fazer comida, sei lá, alguma coisa do tipo. Vamos que a gente combinou sair, encontrar com fulano. E ela está ali preocupada em resolver aquele trabalho que ela se prontificou a resolver. E se dão a ela um prazo que não condiz com a necessidade de executar aquele trabalho, ela acaba ficando frustrada. Então, constantemente, né, ter um tempo de execução, um limite de execução das tarefas, deixa ela frustrada, porque o importante para ela é executar a tarefa. E se ela não conseguir executar essa tarefa, porque ela tinha um limite de tempo, ela vai ficar frustrada. 10. Tem satisfação com alvos a curto ou médio prazo, mas fica frustrado com alvos a longo prazo. É uma característica, não significa que todos tenham essa característica, todos têm o dom de serviço, mas é comumente, né, visto essa característica. Por quê? Porque o curto e o médio prazo são trabalhos que vão ter um fim. E normalmente essas pessoas têm satisfação em ver um trabalho finalizado. E normalmente um trabalho de longo prazo é um trabalho que muitas vezes você acaba não vendo exatamente o fim. São ações, né, que vão fazendo, vão ficando, e nesse vai ficando, vai acontecendo, a pessoa não gosta muito, porque ela gosta mesmo é de ver coisas fechadas, coisas resolvidas, coisas entregues, trabalhos executados, serviços executados. Está convicto da importância de testemunhar, mas mais pela vida cristã autêntica do que por muito falar. Em aspecto nenhum deve ser diminuída a questão da pregação falada, gente. A gente viu isso na aula passada com o presbítero Rafael. Ele nos ensinou bastante sobre isso na semana passada. Mas existem várias formas e vários aspectos do evangelismo, como também foi falado na semana passada. E aqui nós estamos tratando sobre alguém dando testemunho, agindo de forma coerente com a necessidade do momento. Então, é uma característica, muitas vezes, da pessoa que tem o dom de serviço. Ela se preocupa muito com a questão do testemunho, né? E muitas vezes ela vai trabalhar e girar em torno do testemunho de vida. Não exclui em aspecto nenhum a questão do evangelismo falado. A gente teve a aula passada para vocês entenderem exatamente como funciona o evangelismo, tanto daqueles que têm o dom de evangelismo, quanto daqueles que não têm, né? Foi falado sobre as duas coisas. Mas aqui a gente está vendo um aspecto de uma pessoa que tem esse dom, e o aspecto comumente encontrado nela é do testemunho de vida. É capaz de discernir... Acho que eu pulei demais. É capaz de discernir falsidade, insinceridade, malandragem, etc. Recusa suprir necessidades alegadas, desmascarando a insinceridade da pessoa. Quer que o insíncero saiba que o reconhece como tal. Faz questão de provar para a pessoa que não é verdadeira, que ela não está sendo verdadeira em suas necessidades. E muitas vezes se recusa a ajudar essas pessoas, né, que são falsas. Mais uma vez, é uma característica, não significa que todos tenham. Mas é algo que a gente encontra comumente em pessoas com este dom. Normalmente, o irmão com este dom, ele faz questão de que o mal intencionado saiba que ele foi desmascarado, que ele está sendo mal intencionado, né, em suas necessidades, em seus pedidos, em suas exigências. 13. É um canal
para Deus atrair outros para mais perto dele, ou seja, abençoá-los espiritualmente, através dos serviços realizados pelo possuidor do dom, à medida que este esteja em comunhão com o Senhor. Então, grande é a responsabilidade do irmão ou irmã com este dom, porque manter-se sensível ao ministério do Espírito Santo na sua vida é importante. E para que tenha sempre condições espirituais de ser um canal à disposição de Deus para servir o próximo, ele tem que se manter sempre próximo da palavra, em contínuo estudo da palavra, até mesmo porque ele será um canal de bênçãos de Deus para a vida daqueles que estão ao seu redor, uma vez que ele serve com facilidade as pessoas. Então, irmãos, não basta reconhecer através dessas características que você é possuidor do dom espiritual de serviço. É também preciso crescer espiritualmente. É preciso ter proximidade com Deus. É preciso entender a necessidade de estar próximo da palavra para que o serviço seja executado da melhor forma possível. Presbítero Rafael. Eu acho que, no geral, irmãos, quando a gente tem a oportunidade de estudar sobre dons, eu acho que com muita facilidade a gente fica olhando para todos os dons e pensando assim, esse daí o pastor tem que ter. Esse daí o pastor tem que ter. Gente, a gente está falando desde o começo das aulas de dons. Não tem uma pessoa que tem todos os dons. Quem foi a pessoa que teve todos os dons? Jesus. Nós devemos nos espelhar em Jesus, mas lembrando que o dom ele é dado pelo Espírito Santo. E não existe uma pessoa que tenha todos os dons. Então a sua visão com relação ao pastor tem que ter todos os dons, está equivocada. Se você tem essa visão aí, você está equivocado. O que a gente tem que ter é uma sensibilidade com relação não só aos pastores. Existe também uma cadeia de exigências, né? Dos presbíteros, dos diáconos. Aqueles que estão em função de liderança sempre vão ser visados e terão exigências, né? As pessoas vão olhar e exigir certas posturas dessas pessoas. Mas a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai exigir dessas pessoas posturas que não dependem nem delas. Porque o dom não é dado pelo Espírito Santo. Se ela não tem o dom X, Y, Z, significa que o Espírito Santo não a deu. E aí nós temos que tratar e cuidar e caminhar de acordo com aqueles dons que Deus nos deu. É por isso que a igreja é feita de pessoas. Deus deu vários dons para várias pessoas, pessoas diferentes dentro da igreja, para que as coisas possam ser executadas e o corpo de Cristo possa crescer. Então nós temos que tomar muito cuidado com certas exigências. Tem o lado do pastor, do presbítero e do diácono? Claro que tem, a gente já até estudou, né, sobre o dom de evangelismo, a gente falou bastante sobre isso, sobre o dom de missões, a gente falou sobre várias questões relacionadas ao evangelismo e questões relacionadas ao ministério pastoral. A gente estudou, inclusive, o dom de pastor, né? Mas a gente tem que tomar cuidado para que a gente não coloque julgo, né, sobre as pessoas, sobre os nossos líderes, uma vez que os dons são dados pelo Espírito Santo. E devemos trabalhar para que as coisas funcionem de acordo com a vontade do Senhor na igreja, que o corpo cresça, homens e mulheres, e a qualquer membro da igreja. Ele se aplica, inclusive, a membros que não estão na função de liderança, mas são pessoas extremamente, né, com extrema facilidade, com extremo amor mesmo pelo próximo e que se dispõe a servir, né, de acordo com o dom que o Espírito Santo lhe deu, o dom do serviço. E, irmãos, ao tratar desses dons espirituais para o ministério, né, indo além das suas características, nós vamos observar que o possuidor de cada dom enfrenta, né, vez ou outra, a má compreensão de outros, justamente quando está exercendo esse dom. É um dom que facilmente atrai esse tipo de situação para a pessoa que tem esse dom, né? A má compreensão dos outros. Às vezes isso é de pouca importância, porém há casos que chegam a provocar problemas de relacionamento, quando não há um entendimento sobre a ação daquela pessoa que tem o dom do serviço. O irmão que não tem o dom do serviço, ele pode perceber como é fácil interpretar mal a atuação de alguém que o tenha. Ele pode olhar de forma ruim para a pessoa que tem esse dom e não entender direito o porquê que aquela pessoa é daquele jeito. A verdade é que o irmão dotado pode não ser feliz ou ser imaturo algumas vezes ao exercer seu dom, e a nossa oração deve ser para que ele substitua
para que a gente substitua as nossas críticas por um esforço contínuo e uma oração pelos irmãos que têm este dom. E por uma oração de agradecimento ao Senhor pelo dom que Ele concedeu a certos irmãos de servir e trabalhar de forma mais ativa e muitas vezes até com um pouco mais de liderança dentro do corpo de Cristo. Interceder em favor do irmão, mesmo que esse irmão não seja maduro o suficiente para entender como se portar frente à ação e às atitudes relacionadas a este dom do serviço. Então nós temos que orar e nos relacionar com esses irmãos, mesmo frente a uma imaturidade, quando eles não sabem muito bem como exercer esse dom, às vezes faz de forma atropelada. Nós devemos nos importar com esses irmãos, mesmo em meio a uma possível imaturidade daqueles que têm o dom e ainda são imaturos e acabam não se complicando no exercício desses dons. Mas o que é? Que complicações são essas? É muito fácil, a gente vai ver agora. Quais os erros, riscos e perigos que o possuidor do dom de serviço pode enfrentar. Além de concepções errôneas por parte de terceiros, há também os riscos por parte da própria pessoa. E geralmente esses riscos não são vistos pelo próprio possuidor, né? Erros relacionados à execução mesmo prática da ação do dom, né? Então, nós devemos tomar cuidado, e as pessoas com esse dom devem tomar muito cuidado com relação aos riscos que elas correm ao exercer este dom. Esses erros, eles resultam do simples fato de sermos criaturas falhas, pecadores, propensas a tropeçar e pecar. E acontece isso com todos os dons, né, irmãos? A gente tem visto isso em todas as aulas, não é diferente com o dom do serviço. Eventualmente, por causa do pecado, nós tornamos os pontos fortes que são dados por Deus através do dom, nós tornamos em pontos fracos, abrindo brecha por onde o inimigo pode nos pegar, justamente por uma imaturidade, justamente pelo pecado, pela corrupção do homem. E a ocorrência desses fatores negativos diminui a comunhão íntima com o Senhor e também pela formação do caráter de Cristo em nós, através do Espírito, nós acabamos precisando nos aproximar cada vez mais de Deus, da palavra de Deus, para que a gente não tropece, para que a gente consiga exercer de forma eficaz o nosso dom, quando temos este dom do serviço. Isso é essencial para mantermos o canal e é essencial para mantermos a nossa vida desobstruídos e disponíveis para que Deus atue de forma correta. Devemos ter comunhão com Deus. Não adianta você achar que é muito bom no serviço, muito bom nas suas atitudes, muito bom em resolver problema, se você não tem e não mantém uma comunhão com Deus. Então nós vamos estudar esses erros, os erros que o possuidor deste dom deve evitar, os riscos que ele corre, né, e os perigos que ele pode enfrentar. Primeiro de todos, negligenciar a família. Talvez com ressentimento do cônjuge ou filhos contra Deus ou a igreja, sei lá por qual motivo. Mas acabar negligenciando a família, se o cônjuge não for crente, isso é uma impossibilidade de conversão. Por quê? Porque você está negligenciando a sua família em prol de estar 24 horas por dia ajudando os outros. 24 horas por dia quebrando galho alheio. E você esquece de dar atenção para a sua família e esquecemos de cuidar da nossa própria família, porque nós estamos sempre prontos para ajudar quem precisar. E nisso acaba caindo no erro de negligenciar a nossa família. Ter dificuldade em estabelecer e manter prioridades conforme a vontade de Deus. E em reconhecer que a existência de uma necessidade não é automaticamente um sinal para envolver-se. Mas um problema relacionado à negligência, né? Às vezes, e eu não falo como família só se você for casado, não. Às vezes negligência com seu pai, com sua mãe, né? Para quem não é casado. Por quê? Porque você está vinculado a resolver problemas, 100% daqueles problemas que aparecem diante de você. E aí causa esse outro grande problema, a dificuldade de priorizar, a priorização de problemas, né? Então, sem priorização de problemas, você se envolve automaticamente em todos os problemas que aparecem para você. Você vai tentar abraçar o mundo e não vai dar conta. E isso é um grande problema. Outro grande problema de que isso é uma falha fácil que os irmãos que têm este dom podem cometer.
cobrar dos irmãos que não se apressam em suprir necessidades práticas, tal como ele faz. Ser iracundo, exigir que a outra pessoa seja igual a ele. Poxa, você não está vendo? Muitas vezes não. Muitas vezes a outra pessoa não viu que o problema está acontecendo. Muitas vezes a outra pessoa não viu a urgência em resolver certas demandas. E se a pessoa com este dom parte para a cobrança, para a chateação, para a falta até de relacionamento com uma pessoa que não tem esse dom, porque ela acha que aquela pessoa tinha que ser mais acordada, entre aspas, acordada igual ela, por exemplo, é um erro, é um pecado da pessoa que tem este dom, porque está exigindo do próximo que o próximo tenha uma atitude vinculada a um dom que ele não tem. O Espírito Santo não deu o dom de serviço para aquela pessoa. Ela não vai agir frente às necessidades, assim como você que tem o dom de serviço vai agir. Então, tome cuidado com as cobranças, né? Tomemos cuidado em cobrar os nossos irmãos que eles sejam mais ativos. E vamos tomar cuidado também, irmãos, em acharmos que nós temos capacidade de exercer certas funções, sendo que a gente nem tem o dom do serviço. E para isso a gente pega, sei lá, às vezes pega algum cargo, alguma coisa só porque você quer aquele cargo, quer o status daquele cargo, sendo que você não está disponível para poder atuar de forma correta naquele cargo. E aí acaba resolvendo problemas, arranjando problemas, ao invés de resolvê-los, né? Eu tenho um exemplo muito prático de uma pessoa que adora pegar o cargo de presidência de UMP e de presidência de federação, mas ela nunca age, ela nunca está servindo, ela nunca está pronta para poder servir aos outros, ela nunca está pronta para agir, nunca está pronta para atuar, quer sempre ser servida, quer sempre ser, né, que as pessoas trabalhem por ela e está à frente de uma sociedade interna. Não tem condições de ser assim, né? Vamos nos conhecer. É o princípio de tudo, né? Tem um amigo nosso chamado Israel que ele fala muito isso. Se conheça. Você precisa se conhecer, né? Você precisa saber quem você é. E você precisa entender se você tem ou não certos dons na hora de pegar certos cargos, certas atividades e certas atribuições dentro do corpo de Cristo. Ter uma tendência de recusar ser servido por outros ou de ficar impaciente com os outros que procuram ajudá-lo. Certa vez eu estava conversando com a minha mãe e minha mãe falou ela falou assim, que ela estava conversando com a amiga dela do trabalho e a amiga do trabalho dela falou assim: Helena, você é ótima em ajudar as pessoas, mas ô mulherzinha difícil na hora da gente oferecer ajuda, aceitar ajuda. Aceita, mulher. Tu estava ficando aqui até meia-noite para poder fazer as coisas sozinho, sendo que tem um bocado de gente oferecendo ajuda e você não quer aceitar. E minha mãe me conta que isso mudou assim, a cabeça dela, lá dentro do Mackenzie. Mudou totalmente a cabeça dela. Ela falou, realmente, por que eu não estou aceitando a ajuda? Se eu sempre ofereço ajuda para as pessoas, se eu oferecer ajuda é porque eu quero que as pessoas aceitem a minha ajuda. Por que na hora que elas oferecem ajuda para mim, eu fico com vergonha de aceitar a ajuda? Não, tem que aceitar, né? Então, tem que tomar cuidado com essa dificuldade, porque isso pode parecer até uma certa soberba. Pode parecer que a gente não está aceitando porque a gente acha que a pessoa não vai fazer tão bem quanto a gente, quando, na verdade, é só, ou pode ser exatamente isso, mas muitas vezes é só uma preocupação tão grande com o próximo que você não deixa nem o próximo te ajudar. E isso pode ser um perigo, um erro para a pessoa que tem este dom. Risco número 5. Pode ter dificuldade em delegar tarefas, tentar resolver tudo sozinho, com prejuízo pessoal. Um outro grande problema, né? Centralidade das atividades. Centraliza tudo naquela pessoa e ela não consegue delegar as tarefas. E vai causar problemas. É claro que vai causar prejuízos pessoais, prejuízo de tempo. O primeiro erro que a gente falou, né? Prejudicar a nossa família, prejudicar as pessoas que estão próximas a nós, porque abraça o mundo, sendo que você não tem condições de abraçar o mundo e fazer tudo de forma correta, sem sacrificar alguém. E muitas vezes não sacrifica a própria pessoa, vai sacrificar as pessoas que estão perto, a esposa, os filhos, os pais, as mães. Então, isso é um problema. Querer controlar as coisas é tido por mandão ou prepotente. Fechar-se às sugestões de outros, a ponto de tornar difícil a compreensão de terceiros, está tudo vinculado à centralização das atividades, à necessidade de tomar, né, de querer que as coisas sejam resolvidas da sua forma, e isso acaba sendo um problema. Vinculado a esse problema aí temos confiar demais na sua capacidade de tomar decisões acertadas, unilateralmente, quando, em certos casos, algum conhecimento técnico ou especializado
é necessário. Né? A gente viu no projeto missionário de férias uma dificuldade dessa. Né? A gente tinha lá com a gente profissionais na área de comunicação, a gente tinha com a gente profissionais na área de publicidade, tentando desenvolver uma atividade nessa área, e a gente tinha pessoas, né, que realmente se dedicaram e se esforçaram para fazer esse trabalho durante muito tempo, mas quando elas tiveram que ser substituídas por pessoas que tinham um olhar profissional, um olhar especialista, tiveram dificuldade. Por quê? Porque aí sai da mão, né? Sai do controle. Agora eu vou ter que confiar no que aquela pessoa faz. Sendo que muitas vezes o que a gente precisa é exatamente isso. É exatamente de um técnico e de um especialista. Muitas vezes quem tem o dom do serviço é um quebra-galho, mas quebra-galho é quebra-galho, irmãos. Né? Por exemplo, eu já vi bastante na igreja, acontece bastante. Quem fica na mesa de som normalmente não é uma pessoa especializada naquilo. Né? Mas aí, de repente, chega alguém na igreja que é especialista naquilo. Né? Vamos pegar o André, que chegou lá na igreja sede, o presbítero André. O cara tem, sabe, ele vendia equipamentos de som desse tipo, o cara tem cursos na área. Mas aí aquela pessoa que está há anos trabalhando naquela área se sente doída e machucada. Porque chegou um especialista, e ele não quer o especialista dando palpite, ele quer o palpite dele, ele quer a decisão unilateral dele. E acaba causando dificuldades, acaba causando problemas. Ser, às vezes, intrometido de fato, tentando envolver-se em casos que não são da sua alçada. Lembra lá que uma das características é ajudar quando não foi pedido? Um perigo e um erro vinculado é, muitas vezes, se meter naquilo que não é da sua conta. E isso pode ser um grande problema, né? Pode causar dificuldades de relacionamento. Ser tido por terceiros como pouco prestativo, por não se adaptar de bom grado fácil e rapidamente à chefia de outro, menos competente na sua opinião. Lembra lá da característica? Não tem dificuldade de ser mandado só se for bem mandado, se for alguma pessoa que ele confia. Olha o problema aqui, ó, vinculado àquela característica. Se não confia na liderança do outro, não dá nem chance. Já fica com raiva, já fica chateado, já começa a atrapalhar o trabalho do líder, porque ele não confia na liderança daquela pessoa por não achar que aquela pessoa é competente o suficiente. É um erro, é um problema, é um pecado. Não tem outro nome para isso. Risco número 11. Quando resolve pedir ajuda, tende a desrespeitar as prioridades e afazeres dos que são chamados para ajudá-lo. Quer ser atendido imediatamente, mesmo que tanta pressa não seja necessário. Do tipo, já ajudei tanto, na hora que eu preciso de ajuda, todo mundo tem que parar para me ajudar. Não, não é assim que funciona. E você também tem que entender a priorização das coisas. E se a outra pessoa que está te ajudando tem um bom entendimento de prioridades, ela vai colocar o seu problema na escala de prioridades e você vai ser atendido na hora certa e na hora necessária. Só que a hora certa e a hora necessária, muitas vezes não é a hora que você quer ser atendido. Sabe aquela velha oração que a gente faz para Deus? Que a gente pede alguma coisa e muitas vezes Deus até responde, mas não na hora que a gente queria e não do jeito que a gente queria. Eu pedi para Deus para ser pai de gêmeos na primeira gestação. Deus me deu gêmeos. Na segunda gestação. Não é sempre na hora que a gente quer. Não é do jeito que a gente quer. É assim com o nosso Pai Celestial. É assim também com as pessoas que Deus coloca nas nossas vidas para nos ajudar. Nem sempre é do jeito que a gente quer e na hora que a gente quer. E a gente não pode causar problema para essas pessoas que estão nos ajudando, porque elas não estão fazendo na hora que a gente acha que tem que ser feito. Né? Isso é um problema. 12. Aparentar irresponsabilidade ou ser menos responsável por assumir vários compromissos, despreocupando com aqueles que confiam nele para realizar tudo em tempo hábil. E muitas vezes não dá nem desculpa. Quando você falha, quando a pessoa falha, e aí você vai questionar, a pessoa fala, não está vendo tanto de coisa que eu estou fazendo? Você pegou esse tanto de coisa, por que quis? Por que você me disse então que você podia me ajudar? Se você não vai poder ajudar? Por que você disse que podia pegar esse trabalho para fazer se você não está em condições de fazer? Não abrace o mundo. Lembra da característica? Pegar várias atividades por ter dificuldade de dizer não? Olha o problema daquela característica aqui, ó, se mostrando. Você pegou muitas coisas para fazer e não está conseguindo entregar algumas delas? Não é desculpa. Não pegue coisas demais para fazer se você não dá conta de entregá-las. Não vai ser desculpa. Não fique chateado com a outra pessoa, né, porque ela te questionou o fato de você ter falhado. Falhou, independente do motivo.
né? E nós precisamos nos explicar com as pessoas quando a gente falha com elas. 13. Não estar disponível nas mãos de Deus, caso ele queira usá-lo na recuperação de uma pessoa falsa. Lembra da característica que a gente falou sobre a questão dele ter uma percepção para ver o que é uma falsa necessidade? E aí, muitas vezes, essa pessoa não quer, né, se mostrar disposto a ajudar, a ter um relacionamento e até a evangelizar uma pessoa, né, que é uma pessoa com dificuldades de personalidade, uma pessoa falsa. E aí ela fala, não, esse fulano aí é falso demais, mentiroso demais, eu não estou nem aí, não quero nem me envolver. Não é assim que funciona, né? Nós temos que tomar cuidado para não cair neste erro, e as pessoas que têm o dom de serviço têm propensão para cair neste erro. Esses são alguns erros, e com esses erros e com essas características a gente se pergunta, como exercer o dom de serviço de maneira proveitosa, exercendo o dom espiritual? A resposta é simples, está lá em Romanos 12, 7. Sirvamos com devoção, né? O possuidor deste dom espiritual ou representa a pessoa assumindo as responsabilidades dela. Pode confiar a ele alguma obrigação, e isso é uma bênção muito grande. Deus age por seu intermédio, aliviando-nos quando estamos sobrecarregados, né? E um serviço prestado que me beneficia, nós devemos agradecer a Deus pelo nosso benfeitor, sendo crente ou não, por aquela pessoa que nos ajudou. Mas se é uma pessoa do corpo de Cristo, uma pessoa com um dom de serviço, nós devemos agradecer a Deus pela vida daquela pessoa que nos ajuda e se coloca à disposição de nos ajudar. E o mesmo ato é realizado por Deus. O mesmo ato é realizado por amor a Deus. Ele poderá me agraciar quando reconheço que Deus viu minha necessidade e providenciou o necessário através do corpo de Cristo. Então nós devemos agradecer a Deus por termos e convivermos no corpo de Cristo, por Deus nos ajudar e colocar pessoas para nos ajudar, né, dentro do corpo de Cristo. O possuidor do dom nada mais é do que um canal através do qual Deus transmite essa bênção espiritual, e um excelente resultado é unir-se aos membros do corpo e, ao mesmo tempo, aproximar-nos cada vez mais do Senhor com o coração cheio de louvor e gratidão. Então, devemos estar no corpo de Cristo. É o local onde nós vamos colher bênçãos, como ter pessoas com o dom de serviço para nos ajudar e nos facilitar as demandas do dia a dia. E claro que o mesmo acontece com o exercício de todos os dons espirituais, né, gente? Devemos estar inseridos no corpo de Cristo, né, para vivermos essas bênçãos de termos irmãos com diversos dons, né, nos ajudando e fazendo o corpo de Cristo crescer. No caso do dom de serviço, o Espírito Santo transmite o amor do Senhor que fortalece e tranquiliza. É basicamente isso. Sem esse amor, o possuidor do dom pode até ser eficiente e dinâmico, mas ele não vai passar de uma pessoa convencida. É demonstrando o amor de Deus, o amor de Cristo por nós, é se aproximando do amor de Cristo, é transmitindo, né, o amor do Senhor através do Espírito Santo, que o possuidor desse dom não será apenas uma pessoa eficiente e dinâmica, mas um servo do Senhor à disposição da igreja, do corpo de Cristo, que irá nos abençoar. E nesse caso, sua própria facilidade em tomar iniciativas e resolver problemas, né, pode ser um problema, pode bloquear as bênçãos de Deus, pois não deixa espaço para que a pessoa ou o grupo servido receba algo do Senhor, quando por vezes essa pessoa está longe do Senhor, né, trabalhando apenas por trabalhar. Nosso inimigo número 1, como sempre, ele não pode impedir que Deus nos presenteie com dons espirituais, mas ele utiliza nossos próprios erros para nos inutilizar como canal de Deus para o necessitado. Então nós devemos estar atentos. Descobrir nossos dons espirituais e alegrar-nos com eles não é o suficiente. O fato é que há necessidade de encararmos com muito amor, com muita compreensão, as eventuais falhas que uns e os outros têm. E nós devemos ter amor e cuidado e preocupação uns para com os outros. Podemos nos auxiliar também mutualmente na percepção e na eliminação dessas arestas, desses problemas, nos aconselhando, né? E nós devemos
nos ajudar, nos auxiliar no exercício dos nossos dons espirituais. Do tipo, eu preciso de você, você precisa de mim, e a gente vai caminhando. É assim que funciona. Cada dom espiritual reflete algo do caráter e atuação de Deus em relação à humanidade. E como isso se dá no caso do dom de serviço? Bem, Jesus, ele veio como Messias servo, né? Ele foi predito lá em Isaías 52:13. Ele foi confundido, o povo judeu o confundiu, porque esperava que ele viesse como um guerreiro, né? Um libertador ali, civil, que iria colocar a nação de Israel lá no trono de soberania e domínio sobre o povo, sobre a humanidade. E ele veio contrariando tais expectativas. Jesus simplesmente andou fazendo o bem. Mateus 20:28 diz assim: Mateus 20:28. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele constantemente tomou iniciativas de suprir as necessidades físicas mais diversas de indivíduos e grupos, dizendo exatamente isso: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Então ele revelou assim o espírito serviçal de Deus e dignificou todo o serviço honesto, até então desprezado pelos judeus e desprezado pelos gentios. Cristo foi um exemplo de como devemos atuar frente ao dom de serviço, àqueles que têm o dom de serviço. Porém, fica a pergunta, algumas dúvidas podem surgir. Devo servir apenas se tiver o dom de serviço? Posso escolher não servir em momento nenhum? Como cristão, devo servir de que forma? Irmãos, cada crente que tenha recebido este dom espiritual tem, apesar disso, a responsabilidade cristã de servir. Está em 1 Coríntios 12, versículo 4-6. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A responsabilidade de servir é de todos os irmãos. Os que não se identificam com este dom de serviço têm uma responsabilidade correspondente, que é a responsabilidade de estar de prontidão para servir da melhor maneira possível, procurando identificar e suprir necessidades práticas que se apresentam. Isso nós vemos em Colossenses. Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24 diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis o Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo. Então, tendo ou não o dom de serviço, nós devemos ter zelo por tudo aquilo que se apresenta a nós, né, com relação a atividades e a serviços. Devemos estar dispostos, né? Devemos estar prontos para ajudar, prontos para sermos liderados por vezes, e devemos entender que tudo aquilo que nós fazemos, devemos fazer como que para o nosso Senhor. E por último, uma questãozinha bem simples, bem prática. Cargos na igreja. Diaconia. O irmão com o dom de serviço frequentemente ocupa um cargo de liderança na igreja. Isso é normal, seja ele homem ou mulher. Em geral, os outros o consideram um líder. E em razão, né, da experiência e da questão dele estar sempre resolvendo problemas e disposto a servir, ele acaba se tornando um líder, né? Por isso é comum compararmos o dom de serviço com o dom de liderança. É comum que faça essa comparação, e é comum que a pessoa até tenha os dois. É fácil de identificar pessoas que têm esses dois dons. Porém, irmãos, vem uma questãozinha. E o cargo, o ofício de diácono, que nos vem à mente? Toda vez que a gente pensa em dom de serviço, eu acho que a gente pensa na questão da diaconia. Até porque a palavra é essa, né? Lá no original grego. Todos nós temos reconhecido irmãos na igreja, né, que a gente olha e fala: esse irmão não é diácono, mas ele daria um bom diácono. Ele serviria muito bem. E aí fica a pergunta:
será que todos os diáconos têm o dom do serviço? Vocês acham que todos os diáconos têm o dom do serviço? Eu acho que funciona mais ou menos como o dom de pastor. Não são todos os pastores que têm o dom de pastorear. Porém, o ideal é que todos tivessem. Eu acredito que, assim como o dom de pastorear, o dom de serviço funciona mais ou menos da mesma forma. O ideal seria que todos os diáconos tivessem esse dom, tivessem o dom de serviço. Não é o que acontece sempre. E nós temos que estar dispostos a servir, como a gente falou. Né? Aquele que não tem o dom de serviço, fique atento, né? Esteja à disposição para servir e ajudar naquilo que você for demandado. Mas o ideal é que todos os diáconos tivessem o dom de serviço. O teólogo Baxter ele diz assim: não há dúvida que para desempenhar bem o ofício de diácono, esse oficial precisa ser portador do dom. Esse teólogo ele diz isso, que o ideal é que os diáconos tenham o dom de serviço. Ele tem razão? Eu acredito que sim. Sem dúvida, o exercício do dom de serviço é imprescindível para o bom funcionamento da junta diaconal. Mas para toda a igreja fica o que está escrito ali em Colossenses 3, 23. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor. Sirvamos com alegria ao nosso Senhor Jesus, que como Senhor dos senhores, ele veio à terra não para ser servido, mas sim para servir. E ele cumpriu o seu serviço tão bem que em um ato de serviço a Deus, para nos salvar, ele morreu na cruz para que pudéssemos ter vida e assim servirmos uns aos outros por amor do nosso Senhor. Vamos nos espelhar no nosso Senhor Jesus e vamos estar aptos ao serviço e ao trabalho, mesmo se não tivermos o dom de serviço. Perguntas? Questões? Aplicações? Canções. Vamos orar e vamos cantar ao nosso Senhor. Vamos colocar de pé? Senhor Deus, muito obrigado por esta igreja reunida, por termos aqui, ó Pai, pessoas com o dom de serviço que o Senhor colocou em nossa igreja, em nossas vidas, para que pudessem servir, atuar, ajudar, e que o Senhor esteja abençoando também aqueles que não têm o dom de serviço para estarem dispostos a ajudar e a servir quando forem demandados ou quando se oferecerem para. Que o Senhor esteja abençoando a igreja para que ela cresça e que ela amadureça e que ela aproveite, ó Pai, as bênçãos decorrentes dos dons diversos que o Senhor tem distribuído a cada um de acordo com a sua vontade. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém.